O Câmara Entrevista de hoje vai falar com a psicóloga da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAM, Francione Souza Pimenta, que vai nos contar um pouco sobre essa relação do paciente com o câncer, o tratamento, a importância do apoio, o trabalho da associação e também vamos falar sobre o mês de outubro, que é o Outubro Rosa, dedicado à prevenção do câncer de mama e câncer de colo de útero. Olá, Francione, obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Olá, nós que agradecemos pelo convite. É sempre um prazer poder estar falando para a comunidade, né, e estar ressaltando, né, a importância da prevenção e do autocuidado com nós mulheres e homens também, né? Em breve temos o Novembro Azul também, Em breve teremos, se Deus quiser, o Novembro Azul, né, para falar sobre o câncer de próstata, né, e o qual também, né, é bastante, é algo bastante efetivo, né, em nossas vidas, e falar, né, sobre isso em relação aos homens, né, é algo bem complexo, porque os homens não buscam, né, atendimento, às vezes buscam lá quando a doença já está em estágio avançado. Existe o preconceito, né, do homem ir ao médico, né, e descobrir essa doença em um momento em que dá para tratar, em que não está num estágio tão avançado, né, Sim. ou até prevenir. Sim, sem dúvida. O homem, a gente até fala bastante nas palestras, assim, faz essa indagação, né, o porquê que o homem tem essa resistência, né, de ir fazer os seus exames, porque nós mulheres fizemos, e por isso já tem dados, né, que nos contam que existe uma melhor efetivação no tratamento da mulher, pois já está com essa ideia de tratar precocemente. É que a gente tem toda a questão da ida anual ao ginecologista, né? Que é uma coisa que já tem na cultura, que a gente já sabe, desde a primeira vez que vai, tem que ir pelo menos uma vez ao ano. Então já existe isso, né? Num ambiente entre as mulheres. E entre os homens ainda não se instaurou essa cultura, que seria o ideal também, né? Pelo menos uma vez ao ano, um check-upzinho. Seria ideal. E uma outra questão, assim, ó, isso está se plantando. Eu sempre digo nas palestras, né, que a gente deve plantar isso. Isso já está acontecendo aqui. Aos poucos, nós estamos em Bagé, é cultura. Né? As coisas para mudarem que levam tempo. Eu não sei assim se dá para, né, colocar 100%, mas não. Mas assim, ó, na verdade a gente tá instalando isso na cabecinha de cada um, né? Que a gente deve estar procurando um médico, qualquer alteração física, a gente deve se conhecer, né? A gente faz palestras ali na CE, né, que ali o público... Uma maioria de homens. A maior parte do público é masculina, né, e eles aderem bastante. Eu acho isso importante. Então, nos conta um pouco sobre a APCAM. Há quanto tempo a APCAM atua em Bagé e mais ou menos quantos atendidos tem hoje? Assim, ó, foi inaugurada, né, em julho de 2010, tá, a nossa APCAM aqui em Bagé, né, sendo que este imóvel que a gente tinha, ele era alugado, né? A gente pagava em torno de 2.200 ao mês, e agora, neste ano de 2018, nós tivemos um grande avanço, né? Que foi conseguir a nossa casa própria, né? A gente, agora em 22 de fevereiro de 2018, a gente conseguiu inaugurar a nossa casa própria, né? Deixando de pagar, né, este valor de aluguel, né, o que nos ajuda um monte, porque esse dinheiro, que era, no caso, um dinheiro que seria, né, para custear o aluguel e fora as outras despesas, né, a gente está ajudando, né, as pessoas, priorizando até mesmo para as medicações, né, que a gente ajuda. Quantas pessoas mais ou menos hoje vocês atendem? Nós atendemos num geral, a gente atende cerca de 700 pessoas. 700 cadastrados, né? Ativos nós temos 60 no momento.
E como é que essas pessoas chegam até a PECAM? É encaminhamento médico? No momento que recebe o diagnóstico, já conhece a associação e vai até lá? Como é que é esse primeiro contato do paciente com a PECAM? Sim, assim, ó, são de diversas formas. São através, eles acabam nos conhecendo através das palestras preventivas, das panfletagens, das caminhadas, a nossa rede, digo rede CRAS, UNACOM, SIOM, são esses meios, né, que propiciam para a gente, né, estar se relacionando e eles estarem passando essas pessoas para nós, né? O pessoal chega, né, no UNACOM, ali no SIOM, né, faz a sua consulta e instantaneamente as meninas já passam para nós, né, para fazer o seu cadastro. Mas pode também a pessoa procurar, assim, por não si precisa própria, ela pode. encaminhamento. Ontem mesmo teve uma pessoa que fez contato comigo, né, perguntando o que, né, precisaria para fazer o seu cadastro. Né? No caso, nós atendemos só pacientes oncológicos, isso é importante colocar, né? Nós atendemos só pacientes oncológicos, né? No caso, nós chamamos de usuários, né? Usuários e familiares. E os acompanhantes, eles também recebem algum tipo de tratamento, de ajuda lá? Sim, assim, nós atendemos tanto o usuário quanto o familiar, né? Eu, como psicóloga, né, dou um tratamento, um apoio. Nós não fizemos uma psicologia, nós não temos uma psicologia terapêutica, e sim uma terapia, uma psicologia de apoio, né? A gente faz, num primeiro momento, um acolhimento psicológico do usuário, aí depois a gente vê a necessidade, e esse próprio usuário pede para que o seu familiar venha. Mas também nota-se que aqui em Bagé, no caso, porque no caso cada APECAM é uma realidade, porque são cidades diferentes, portanto pessoas diferentes, né? Eu noto assim, ó, que às vezes o paciente está menos adoecido emocionalmente que propriamente dito familiar. Porque o familiar é alguém que ama, é alguém que tem medo de perder, né? Então a gente nota bem isso. Porque o câncer acaba que ele atinge toda a família, né? De alguma maneira ele atinge a todos. Atinge a todos e não só psiquicamente, né? Não só emocionalmente, mas também financeiramente, né? Sim. Tem casos de famílias de classe média alta que perdem tudo. Né? Em um tratamento, principalmente de criança. Em crianças a gente vê muito isso, né? Porque aí, tipo assim, tu não vai deixar um bebezinho, né, esperando 4, 5, 6 meses para a realização de um exame. Aí tu vai e paga particular. Aí tu vem de carro, tu vem de moto, tu vem de casa. Eu conheço vários casos que aconteceu isso, né? Então, acaba sendo bem importante esse nosso trabalho. E quais são os serviços que são oferecidos aos assistidos pela PECAM? Nos conta um pouco da rotina, assim, como é que acontece? A pessoa chega lá, realiza o cadastro, está com o diagnóstico do câncer, realiza o cadastro e depois, como é que é esse serviço que você oferece? Como é que é esse encaminhamento? O que acontece depois disso? Bom, assim, ó, a gente, primeiramente, a pessoa leva a sua documentação, né? A assistente social faz o seu cadastro e imediatamente, né, vai fazer uma visita domiciliar, tá? Ali, a partir da visita domiciliar, né, ela vai ver realmente a realidade que se encontra, né, a família. Logo após, a gente começa a fazer atendimentos individuais, né, tanto para o usuário quanto para o familiar, dependendo da sua necessidade. Depois, se necessário, e desde que a pessoa tenha disponibilidade e queira, a gente passa para um dos grupos, que nós temos 2 grupos de apoio, né? Que um é na segunda-feira, se chama Vontade de Viver, que a gente canta,
a gente canta e a gente conversa sobre determinado assunto. Na quarta-feira a gente tem um grupo que é um grupo de relaxamento e meditação, que aí abrange o usuário e o seu familiar, né? E aí é aberto, né? Que aí a gente sempre diz que é o momento deles, né? É um momento que a gente cuida do nosso eu, né? Eu sempre mexo com eles, que é o momento do umbiguinho deles, né? Que eu acho isso importante, porque eles ficam tão envolvidos em toda essa questão, vai e volta, tratamento, quimioterapia, então... Às vezes falta um pouco de tempo para si mesmo, para se olhar, né, para se reconhecer no meio daquilo tudo. Se nós pensarmos, né, nós, como pessoas sem a patologia, a gente já tem um dia e uma vida turbulenta, corrida, que a gente não tem um momentinho para nós. Imagina eles que estão... às vezes fazendo quimioterapia e radioterapia junto. Passando por uma tempestade, né? Porque a vida tá muito bem, daqui a pouco vem... Sim. Então a gente faz esse momento, a gente brinca, a gente... se tiver que chorar junto, a gente chora, a gente dá o colinho, a gente dá um apoio num geral, assim, né? Tanto psiquicamente, quanto um apoio de alma, né? Um apoio de estrutural num todo, assim. A PECAM está presente em 14 municípios. Uma pessoa que vem e se cadastra em Bagé pode, por exemplo, fazer uso das atividades da PECAM em Pelotas, em alguma outra cidade que a PECAM esteja presente? Claro, com certeza, assim, ó, o pessoal chega, vou colocar um exemplo, assim, por exemplo, assim, chegou um usuário que está necessitando de radioterapia, tá? E nós não temos a radioterapia aqui. Então, passa ali na PECAM, leva a sua documentação, que depois eu vou passar a documentação, leva a sua documentação, faz o seu cadastro conosco, imediatamente a nossa secretária liga para Pelotas ou liga para Rio Grande, né, faz contato com eles, passando os seus dados já para reservar, né, um espaço, um leito, né, na casa de apoio de Pelotas ou Rio Grande, né, que normalmente o pessoal daqui é mais encaminhado para ali. E como é que a PECAM mantém as suas atividades? De onde vem esse aporte financeiro? Bom, né, vem da comunidade, mais precisamente, e a gente faz eventos, a gente tem um brechó, né? Esse brechó é também ajuda da comunidade, o pessoal reserva aquelas roupinhas que não está usando mais e leva para lá, né, para a gente poder também ter essa circulação de um pequeno valor, claro, a gente vende, né, mas também, né, através do brechó, né, e as palestras, no caso, normalmente nas palestras a gente pede 1 quilo de alimento não perecível, tá? Que neste quilo de alimento perecível a gente faz um kitzinho alimentação para oferecer para as pessoas uma vez ao mês, para as famílias que estão em vulnerabilidade, né? E aí uma vez por mês eles levam, né, o seu kitzinho. Nós fizemos uma reunião informativa, né, neste dia, né, específico que a gente tem uma vez ao mês, e aí a gente faz essa triagem para ver quem está precisando e a gente oferece esse kitzinho, né? A Faculdade Ideal também nos ajuda, sempre a aula magna deles, eles fazem, né? Eles nos dão esse suporte, grande suporte em alimentação, né? O que custeia, às vezes, todo o ano. Que legal. E quem quiser ajudar a PECAM, como é que pode fazer para entrar em contato? Assim, ó, entrar em contato pelo telefone 3241-9929, né? Liga, a secretária vai pegar os seus dados e vai passar para o telemarketing de Pelotas. Aí essa pessoa vai escolher se vai doar, né, esporadicamente
ou mensalmente. E aí eles vão fazer um recibinho, né, e vão estar passando, né, os mensageiros vão estar passando na residência dessas pessoas para colher esse valor. E como é que vocês sentem que é esse apoio da comunidade? Se a comunidade responde a esse chamado, apoia a PECAM, é um trabalho bem aceito? Bem aceito. A gente vê assim que cada vez mais, eu percebo, vai fazer 5 anos que eu trabalho na PECAM, né? E eu vejo assim que as pessoas respondem, né? De uma forma ou de outra. Se não conseguem doar 20 reais, doam 10, né? Mas sempre doam. E sempre que podem. E também são bem honestas quanto assim, ó, bom, esse mês eu não vou poder doar, mas no próximo mês eu vou poder estar doando. E não só, né, a questão financeira, mas dinheiro físico, mas também como alimentos, né? Porque para nós é de suma importância os alimentos, né? E já aconteceu, assim, nesse tempo que tu tá lá, alguém que doava ocasionalmente, assim, né, passou a ajudar a PECAM apenas porque se sensibilizou com a causa e depois passa a ser um atendido pela entidade? Muito. Nós temos muitos casos. Ainda ontem, eu fiz, eu acho que, se não me engano, 2 acolhimentos que foi advindo disso. A mocinha me relatou que a mãe dela era uma contribuinte e continua sendo. Então, eu acho isso muito bacana, né? Porque, imagina, a gente poder dar um suporte para quem nem imaginava que ia precisar, né? E como é que é o preparo de vocês, assim, os profissionais, né, que atuam na PECAM? Porque a gente sabe que é pesada essa questão do câncer, né? Quando chega aquele diagnóstico na família é como uma bomba, assim, né? Sim. A gente ainda tem toda aquela questão, apesar de existir o tratamento, de existir todas as chances, né, da pessoa combater a doença, mas ela vem como uma bomba. Como é que é para vocês? Como é que é o preparo dos profissionais para lidar com isso, para lidar com as eventuais perdas que podem acontecer? Porque você acaba também se apegando aos pacientes, né, acompanhando as histórias. Como é que vocês se preparam? Porque a gente sabe que às vezes a gente não está num dia bom, né? E tu tem que ir para o teu local de trabalho e vocês trabalham com pessoas que estão mais sensíveis. Olha, é um pouco complicado, mas eu, né, como profissional ali, eu acredito que isso é algo divino, né? Eu acho que a gente não está ali por acaso. Então, na hora certa, vem a palavra certa, vem o conforto. Mesmo que a gente saia dali pesado, desmorone, chore, sofra, mas no momento que a gente precisa ser forte, a gente é, né? Eu acho que isso que base o nosso trabalho. Isso que move, isso que nos move, sem dúvida. E a gente trabalha, eu trabalho, e acredito que nós todos ali trabalhamos, toda a nossa equipe, a gente trabalha por amor, né? A gente trabalha embasado no amor. E eu acho que isso que vale, porque na verdade o amor nos move. Se nós não trabalharmos qualquer das atividades que seja que a gente faça, se a gente não fizer com amor, não vale. Não vai, né? Verdade. E o mês de outubro, né, como eu falava no início, é alusivo ao câncer de mama e colo de útero. Depois vem o novembro, né, o novembro azul. Mas, sem dúvida, são assuntos que a gente tem que tratar durante todo o ano, né? Que a gente precisa sensibilizar as pessoas e dizer para as mulheres se tocarem, para os homens se cuidarem e para irem até ao médico. Como é que é essa conversa que vocês fazem nas palestras? Qual recado tu deixaria para os nossos telespectadores, né, que estão assistindo o programa hoje, para dizer para as pessoas assim, se amem, se cuidem? E tem gente que diz, né, quem procura acha, eu não vou ir ao médico. Vários homens já me disseram isso. Não procuro para não achar. Não, assim, ó, o que a gente passa, né? A gente tem uma metodologia, né, de autocuidado, né, de prevenção. Eu sempre digo assim nas minhas palestras, assim, vamos nos conhecer, né? Vamos conhecer o nosso corpo. Não só pelo câncer de mama, mas também pelos demais. Surgiu uma manchinha diferente? Vamos investigar, né? Fazer os exames anualmente, né? A partir dos 40 anos. Estar
se amando, como a gente acabou de dizer, né? Poder, né, dizer, eu me conheço, eu conheço o meu corpo, eu conheço qualquer alteração. Eu acho que isso é o carro-chefe. E fazer os nossos exames preventivos, né? Eu acho que essa é a base de tudo. Porque se a gente, a partir do momento que nós, né, conseguirmos detectar a problemática precocemente, vai mudar tudo, né? Muda todo o final da história. Não que o nosso usuário não vá a óbito, não. Né? Pode ir, mas pode ir de uma maneira menos pesada, menos sofrida, né? Porque o que acontece? A partir do momento que tipo, eu tive um diagnóstico de câncer com um estadiamento alto, as minhas chances são menores. Consequentemente, eu vou ter mais dor, eu vou ter mais sofrimento. Né? A partir do momento que o tratamento vai fazer menos efeito. Né? O tratamento vai fazer menos efeito, vai ser tudo mais, de certa forma, mais doloroso. A partir do momento que eu já diagnosticar no estadiamento inicial, vai ser mais fácil. Ressalvando, né? Não que o paciente, no caso o nosso usuário, não vá a óbito, vai ir, mas com menos sofrimento. E também vai ir, a gente preza isso, né? Com qualidade de vida, porque o grupo também cuida disso. Também cuida dos estadiamentos altos e a gente faz com que ali, no momento do grupo, no momento da conversa, eles esqueçam e sejam eles mesmos, não o câncer. Porque o que acontece na maioria dos casos, os pacientes adoecidos, né, eles têm na mente deles que eles são o câncer. E não são a Joana, não são a Maria, não são. Mas nós somos o todo. Nós não somos o câncer. O câncer é apenas uma parte de nós. Né? Eu acho importante ressalvar isso. Né? O câncer é apenas uma parte de nós. Não, né? Tu és a Bruna num todo. Tu vai ter dorzinha de cabeça, tu vai ter cólica menstrual, tu vai ter, né? Não é por isso, não é pelas tuas dorzinhas que vai ser o câncer, né? Então a gente trabalha num todo isso. E eu acredito que as pessoas que passam por ali, que estão conosco, que nós somos uma família, a gente está sempre ressaltando, né? Vivem isso e vivem bem. Tem vários que estão curados e que seguem acompanhando porque gostam, né? Então, isso é importante. E até para relatar essa história para quem está passando pela doença, né? E bem interessante que também tem as questões assim, ó, dos familiares, né? Dos pacientezinhos que vão a óbito, né? Que seguem participando como voluntários. E que nós temos vários voluntários também, né? Não só os técnicos, né? Mas temos vários voluntários. O que também, né, leva o nosso trabalho em frente. Claro. Porque nós somos uma equipe pequena. E quantos profissionais atuam na PECAM? 7. Nós somos eu, assistente social, que se chama Anne Vaz, né? A nossa secretária, 3 mensageiros e uma moça que cuida da limpeza. E o restante são voluntários. Qual é o horário de atendimento da associação? Como é que funciona? É das 8 ao meio-dia, das 13 às 19. E qual mensagem tu deixaria, né? A gente está chegando ao final do programa. Qual mensagem tu deixaria para as pessoas que acabaram de receber um diagnóstico de câncer, né? Que estão naquele momento de, e agora? O que vai ser da minha vida? Por que comigo? Porque eu? Porque eu acho que acontece esse tipo de coisa, né? Porque comigo? Porque eu? Porque na minha família? Então, o que tu diria para essas pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que, em primeiro lugar, né, nós temos que buscar dentro de nós o nosso instinto de vida, né? E mentalizar que é uma etapa
e que essa etapa nos dias de hoje pode ser vencida. E pode ser vencida da melhor forma possível. Vencida com qualidade, vencida assim, ó, não que nós não tenhamos momentos de dores, temos, momentos de choro, temos, mas a partir do momento que nós passamos, né, por isso tudo, a gente deve ressignificar, fazer do limão a limonada, né? Fazer, quem sabe, desse momento, né, um momento onde tu tá conhecendo pessoas, tu tá tendo novas vivências. Eu conheço vários casos que dizem assim, que ressignificaram suas vidas, né, após a doença, né? Tornaram-se outras pessoas, né? Dando valores a pequenas coisas, né? Vivendo na simplicidade, vivendo coisas pequenas, dando valor às pequenas coisas, né? Que às vezes a gente não se dá de conta, né? Que a gente não vive essas pequenas coisas, né? E que a gente deve estar vivendo. Bem, então, eu te agradeço mais uma vez a tua disponibilidade de estar aqui conosco falando sobre o trabalho da APECAM e também a importância da prevenção ao câncer. Tá bom, a gente que agradece, né? E é sempre um prazer estar, né, conversando com vocês, tá bom? Obrigada. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé. Eu procurei seguir a vida normal. Tanto é que assim, as pessoas me olhavam, tu é tão bem, tu saiu da químio, tu tá tão bem. Eu digo, mas eu tenho que estar bem, eu acho que isso aí é legal, sabe? Eu tatuei minha cabeça também, com rena, assim, ficou um show de bola, assim. Então, assim, eu fiz o que eu queria, entendeu? O meu nome é Mariane, eu tenho 54 anos, fui diagnosticada em 2016, que eu descobri câncer de mama, da mama esquerda. Eu, assim, ó, eu já enxergava o mundo muito colorido, para mim tudo é muito colorido. E eu passei a enxergar ele mais ainda, assim, com mais força, passei a dar mais valor, eu acho, à vida, entendeu? Eu ri o tempo inteiro, é o meu costume, eu sempre estou dando risada, e eu continuei rindo, entendeu? Já fazia quase 5 anos, quando eu tinha meu trabalho, que eu já colaborava, eu já não conhecia o trabalho efetivamente, mas eu sabia para que era, né? Então eu já colaborava em função da minha mãe ter tido câncer. Com certeza, é uma família que eu levo para o resto da minha vida. Por mais que eu agradeça, não vai pagar nunca o que as pessoas, o que a APECAM faz pelas pessoas. Além da cama para te dormir, ele te dá amor. Isso foi o que eu mais senti, assim, lá com o pessoal, foi isso. Primeiro ponto é o troco solidário. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa, de ter colaborado. Porque as pessoas dizem assim, troco solidário, eu não vou dar para isso, não vou dar para aquilo. Assim, olha o que o troco solidário fez, né, pela APECAM. Mesmo o Bagé não tendo centro de radioterapia, mas vai ter, que eu tenho certeza que vai. Quando tiver isso aqui, as pessoas que vêm, elas vão ter essa casa como referência, onde elas vão poder fazer uma refeição, onde elas vão poder descansar. As pessoas têm que vir visitar a casa e as pessoas têm que acolher também, nos seus corações, acolher a APECAM. Eu acho que o importante é isso, é tu segurar e dizer assim, não, vida que segue, né? Não é o fim do mundo e vamos em frente, eu acho que é isso. Eu sou Mariane, eu sou a APECAM.